Limito-me, pois, aqui a três observações que permitirão, em todo caso, considerar esta exposição como uma problemática sumária do existencialismo. Primeiro, o dado que superamos a cada instante, pelo simples fato de o vivermos, não se reduz às condições materiais de nossa existência. É preciso fazer entrar nele, já o disse, nossa própria infância. Esta, que foi ao mesmo tempo uma apreensão obscura de nossa classe, de nosso condicionamento social, através do grupo familiar e uma superação cega, um esforço canhestro para nos arrancar daí, acaba por inscrever-se em nós sob a forma de caráter. É nesse nível que se encontram os gestos aprendidos, gestos burgueses, gestos socialistas, e os papéis contraditórios que nos comprimem e nos dilaceram. Por exemplo, para Flaubert, o papel da criança sonhadora e piedosa e o de futuro cirurgião, filho de um cirurgião ateu. Neste nível, também, os traços que deixaram nossas primeiras revoltas, nossas tentativas desesperadas para superar uma realidade que sufoca, e os desvios, as torções que disto resultam. Superar tudo isso é também conservá-lo. Pensaremos com estes desvios originais, agiremos com esses gestos aprendidos e que queremos recusar, projetando-nos em direção ao nosso possível para escapar às contradições de nossa existência. Nós as desvelamos e elas se revelam na nossa própria ação, ainda que esta ação seja mais rica que elas e nos faça aceder a um mundo social onde novas contradições nos arrastarão a condutas novas. Assim, pode-se dizer ao mesmo tempo que superamos sem cessar a nossa classe e que, por essa superação mesma, nossa realidade de classe se manifesta. Pois a realização do possível culmina necessariamente na produção de um objeto ou de um acontecimento no mundo social. Ela é, pois, nossa objetivação, e as contradições originais que aí se refletem testemunham nossa alienação. Por esta razão, pode-se compreender ao mesmo tempo que o capital se exprime pela boca do burguês e que o burguês não cessa de dizer outra coisa. Ornais do que o capital. De fato, ele diz, não importa o que. Ele diz seus gostos alimentares, suas preferências artísticas, seus ódios, seus amores que, na sua totalidade enquanto tais, são irredutíveis ao processo econômico e que se desenvolve segundo suas próprias contradições. Mas a significação universal e abstrata dessas proposições particulares é, com efeito, o capital e nada mais do que ele. É exato que este industrial em férias se entrega freneticamente à caça, à pesca submarina para esquecer suas atividades profissionais e econômicas. É exato também que esta espera apaixonada do peixe, da caça, tem nele um sentido que a psicanálise pode nos dar a conhecer, mas que nem por isso deixa de ser verdade, que as condições materiais do ato constituem-no objetivamente como exprimindo o capital, e que, aliás, este ato em si mesmo, por suas repercussões econômicas, integra-se no sistema capitalista. Por isso mesmo, ele faz estatisticamente a história ao nível das relações de produção, porque contribui para manter as estruturas sociais existentes. Mas essas consequências não nos devem impedir de tomar o ato nos seus diferentes níveis, cada vez mais concretos, e de examinar as consequências que ele pode desencadear nesses níveis. Desse ponto de vista, todo ato e toda palavra tem uma multiplicidade hierarquizada de significações. Nesta pirâmide, a significação inferior e mais geral serve de quadro à significação superior e mais concreta. Mas, ainda que essa não possa jamais sair do quadro, é impossível deduzi-la dele ou nele dissolvê-la. Por exemplo, o marxismo do patronato francês acarreta, em certas camadas de nossa burguesia, uma tendência marcada à avareza. Mas, se não se visse na avareza de tal grupo, de tal pessoa, nada mais do que o simples resultado do malthusianismo econômico, perder-se-ia a realidade concreta, pois a avareza nasce desde a mais tenra infância, quando mal se sabe o que é dinheiro. É, pois, também uma maneira desconfiada de viver seu próprio corpo e sua situação no mundo, e é uma relação com a morte. Será conveniente estudar esses caracteres concretos sobre a base do movimento econômico, mas sem negligenciar sua especificidade. É somente assim que poderemos visar a totalização. Isso não quer dizer que a condição material, no caso do malthusianismo francês, a corrente de investimentos que ele determina, a contração do crédito, etc., seja insuficientemente determinante em relação à atitude considerada.
Ou, se prefere, não há necessidade de lhe acrescentar nenhum outro fator, sob a condição de que se estude em todos os níveis a ação recíproca dos fatos, que ela engendra através do projeto humano. O malthusianismo pode ser vivido pelo filho de um pequeno empresário, essa categoria arcaica que nossos malthusianos conservam e que os sustenta, através da pobreza e da insegurança de sua família e, como necessidade perpétua de calcular, de economizar tostão por tostão. Esta criança pode, ao mesmo tempo, descobrir em seu pai, que frequentemente não é mais do que o seu próprio assalariado, um apego tanto mais selvagem à propriedade, quanto mais ameaçada ela é. E, em certas circunstâncias, ela pode sentir a luta contra a morte como outro aspecto deste furor de possuir. Mas essa relação imediata com a morte, de que o pai foge pela propriedade, vem justamente da própria propriedade, enquanto é vivida como interiorização da exterioridade radical. Os caracteres específicos da coisa possuída, sentidos como separação dos homens e solidão do proprietário em face de sua própria morte, condicionam sua vontade de apertar os laços de posse, isto é, de encontrar sua sobrevivência no próprio objeto que lhe anuncia sua desaparição. A criança pode descobrir, superar e conservar no mesmo movimento a inquietação do proprietário no limiar da ruína e do homem presa na morte. Entre uma e outra, ela realizará uma mediação nova, que pode ser justamente a avareza. Esses diferentes momentos da vida do pai ou do grupo familiar têm como fonte comum as relações de produção aprendidas através do movimento da economia francesa, mas eles são diversamente vividos porque a mesma pessoa, e com mais razão o grupo, situa-se em níveis diversos em relação a essa fonte única mais complexa. Patrão produtor, trabalha a miúde ele próprio, consumidor, etc. Na criança, esses momentos entram em contato, modificam-se reciprocamente na unidade de um mesmo projeto e constituem por isso mesmo uma realidade nova. Convém, todavia, fornecer algumas precisões. Em primeiro lugar, lembremos que vivemos nossa infância como nosso futuro. Ela determina gestos e papéis dentro de uma mesma perspectiva por vir. Não se trata de maneira nenhuma de um renascimento mecânico de montagens, já que os gestos e papéis são inseparáveis do projeto que os transforma. São relações independentes dos termos que elas unem e que devemos encontrar em todos os momentos da empresa humana. Superados e conservados, eles constituem o que chamarei a colaboração interna do projeto. Por isso, distingo-os tanto das motivações quanto das especificações. A motivação da empresa é a mesma coisa que a própria empresa. A especificação e o projeto são uma única e mesma realidade. Enfim, o projeto não tem jamais conteúdo, já que seus objetivos lhe são ao mesmo tempo unidos e transcendentes. Mas sua coloração, isto é, subjetivamente seu gosto, objetivamente seu estilo, nada mais é que a superação de nossos desvios originais. Essa superação não é um movimento instantâneo e um longo trabalho. Cada momento deste trabalho é ao mesmo tempo superação e, na medida em que ele se põe para si, a pura e simples subsistência destes desvios a um nível dado de integração. Por esse motivo, uma vida desenvolve-se em espirais. Ela volta a passar, sempre pelos mesmos pontos, mas em níveis diferentes de integração e de complexidade. Criança, Flaubert sente-se frustrado pelo irmão mais velho, da ternura paterna. Achille parece-se com o pai Flaubert. Para agradar a este, seria preciso imitar Achille, ao que a criança se recusa no agastamento e no ressentimento. Entrando para o colégio, Gustave encontra a mesma situação. Para agradar ao médico-chefe, que foi um aluno brilhante, Achille, 9 anos mais cedo, conquistou os primeiros lugares. Se seu irmão mais novo deseja forçar a estima do pai, é preciso que obtenha para os mesmos deveres as mesmas notas que o irmão mais velho, ao que ele se recusa sem mesmo formular sua recusa. Isso quer dizer que uma resistência inominada freia-o no seu trabalho. Ele será um aluno razoável, o que, entre os Flaubert, é a desonra. Essa segunda situação não é mais do que a primeira, acentuada por este novo fator que é o colégio. Os contatos de Gustave com seus condiscípulos não são condições dominantes. O problema familiar é-lhe tão grave que Flaubert não se preocupa com seus condiscípulos. Se sente humilhado diante da vitória de alguns de seus colegas, é unicamente porque seus êxitos confirmam a superioridade de Achille, prêmio de excelência em todas as classes.
No terceiro momento, Flaubert aceita fazer direito. Para estar mais seguro de se diferenciar de Achille, ele decide ser inferior. Detestará sua futura carreira como prova dessa inferioridade. Lançar-se-á na supercompensação idealista e, para terminar, acuado a tornar-se procurador, ele se livrará disso pelas suas crises histeriformes. É um enriquecimento e uma acentuação das condições iniciais. Cada fase isolada parece repetição. O movimento que vai da infância às crises nervosas é, ao contrário, uma superação perpétua destes dados. Ele resulta com efeito no engajamento literário de Gustave Flaubert. Mas, ao mesmo tempo que estes são passado-ultrapassado, eles aparecem através de toda a operação, como passando-ultrapassante, isto é, como futuro. Nossos papéis são sempre futuros. Parecem a cada um tarefas a cumprir, ciladas a evitar, poderes a exercer e etc. Pode ser que a paternidade seja, como pretendem alguns sociólogos americanos, um papel. Pode ser também que tal recém-casado deseje tornar-se pai para identificar-se ou substituir-se ao próprio pai, ou, ao contrário, para libertar-se dele, assumindo sua atitude. De qualquer maneira, essa relação passada, ou em todo caso vivida profundamente no passado, com seus pais se lhe manifesta apenas como a linha de fuga de uma empresa nova. A paternidade abre-lhe a vida até a morte. Se é um papel que se inventa, que não se deixa de aprender em circunstâncias sempre novas e que quase só se conhece no momento de morrer. Complexos, estilo de vida e revelação do passado ultrapassante, como futuro a criar, fazem uma única e mesma realidade. É o projeto como vida orientada, como afirmação do homem pela ação, e é, ao mesmo tempo, esta bruma de irracionalidade não localizável que se reflete do futuro em nossas recordações de infância e de nossa infância em nossas escolhas raciocinadas de homens maduros. A outra observação que convém fazer refere-se à totalização como movimento da história e como esforço teórico e prático para situar um acontecimento, um grupo ou um homem. Observei há pouco que um mesmo ato podia ser apreciado em níveis cada vez mais concretos e, por conseguinte, que ele se exprimia por uma série de significações muito diversas. Sobretudo, não se deve concluir, como fazem alguns filósofos, que essas significações permanecem independentes, separadas, por assim dizer, por distâncias intransponíveis. Certamente, o marxista não cai, em geral, nesse erro. Ele mostra como as significações das superestruturas se engendram a partir das infraestruturas. Ele pode ir mais longe e mostrar, ao mesmo tempo que a autonomia, a função simbólica de certas práticas ou de certas crenças superestruturais. Mas isso não pode bastar à totalização, como um processo de revelação dialética. As significações superpostas são isoladas e enumeradas pela análise. O movimento que as reuniu na vida é, ao contrário, sintético. O condicionamento permanece o mesmo, portanto, nem a importância dos fatores nem sua ordem se modificam, mas perderemos de vista a realidade humana se não considerarmos as significações como objetos sintéticos, pluridimensionais, indissolúveis, que ocupam lugares singulares no espaço-tempo de múltiplas dimensões. O erro aqui é reduzir a significação vivida ao enunciado simples e linear que lhe dá a linguagem. Vimos, ao contrário, que a revolta individual do ladrão de avião é uma particularização da revolta coletiva dos colonizados, ao mesmo tempo, aliás, que é, pela sua encarnação mesma, um ato emancipador. É preciso compreender que essa relação complexa da revolta coletiva e da obsessão individual não pode ser nem reduzida a um elo metafórico, nem dissolvida na generalidade. A presença concreta do objeto obsedante, do avião, as preocupações práticas, como subir nele, quando, etc., são irredutíveis. Este homem não queria fazer uma demonstração política, ele ocupava-se de seu destino individual. Mas sabemos também que aquilo que ele fazia, a reivindicação coletiva, o escândalo emancipador, não podia deixar de estar implicitamente contido no que ele acreditava fazer, e que, aliás, ele fazia também, pois roubou o avião, pilotou-o e matou-se na França. Impossível, pois, separar essas duas significações, bem como reduzir uma à outra. Elas são duas faces inseparáveis de um mesmo objeto. E eis aqui uma terceira, a relação com a morte, isto é, a recusa e a assunção juntas de um futuro barrado. Esta morte traduz, ao mesmo tempo, a impossível revolta do seu povo.
Portanto, sua relação atual com os colonizadores, a radicalização do ódio e da recusa, enfim, o projeto íntimo desse homem, sua escolha de uma liberdade estrepitosa e breve, de uma liberdade para morrer. Esses diferentes aspectos da relação com a morte são unidos por sua vez e irredutíveis uns aos outros, trazem novas dimensões ao ato. Ao mesmo tempo, refletem a relação com os colonizadores e a relação obsessiva com o objeto, isto é, as dimensões precedentemente reveladas e eles se refletem nelas, isto é, essas determinações contêm e reúnem em si a revolta pela morte e a liberdade para morrer. Faltam-nos, naturalmente, outras informações. Ignoramos justamente que infância, que experiência, que condições materiais caracterizam o homem e colorem o projeto. Não há dúvida alguma, entretanto, de que cada uma dessas determinações traria sua própria riqueza, conteria as outras em si. A infância, qualquer que pudesse ter sido, não foi o aprendizado dessa condição desesperada, deste futuro sem futuro e etc. A relação da morte com a infância é tão estreita, tão frequente em todos, que se pode perguntar também se não houve, desde os primeiros anos, um projeto de testemunhar para morrer e etc. E, por uma iluminação particular, mostrar-nos-ia sua própria existência nas outras significações, como uma presença esmagada, como elo irracional de certos signos e etc. E a própria materialidade da vida, não é possível que ela esteja lá, ela também como condição fundamental e como significação objetiva de todas essas significações? O romancista nos mostrará, ora uma, ora outra, dessas dimensões como pensamentos que se alternam no espírito de seu herói. Ele mentirá. Não se trata, ou não necessariamente, de pensamentos e todas são dadas em conjunto. O homem está encerrado dentro, ele não deixa de estar ligado a todos estes muros que o rodeiam, nem de saber, e está murado. Todos estes muros fazem uma única prisão, e essa prisão é uma única vida, um único ato. Cada significação transforma-se, não cessa de se transformar e sua transformação repercute sobre todas as outras. O que a totalização deve descobrir, então, é a unidade pluridimensional do ato. Esta unidade condição da interpenetração recíproca e da relativa autonomia das significações. Corre o risco de ser simplificada pelos nossos velhos hábitos de pensamento. A forma atual da linguagem é pouco adequada a restituí-la. É, entretanto, com estes maus meios e com estes maus hábitos que se deve tentar exprimir a unidade complexa e polivalente dessas facetas, como lei dialética de suas correspondências, isto é, ligações de cada uma com cada uma e de cada uma com todas. O conhecimento dialético do homem, após Hegel e Marx, exige uma racionalidade nova. Por não querer construir essa racionalidade na experiência, afirmo que não se diz nem se escreve hoje sobre nós e nossos semelhantes, nem no leste nem no oeste, frase alguma, palavra alguma que não seja um erro grosseiro. Segundo, o projeto deve necessariamente atravessar o campo das possibilidades instrumentais. Os caracteres particulares dos instrumentos transformam-no mais ou menos profundamente. Eles condicionam a objetivação. Ora, o próprio instrumento, qualquer que ele seja, é um produto de certo desenvolvimento das técnicas e, em última análise, das forças produtoras. Já que nosso tema é filosófico, tomarei meus exemplos no terreno da cultura. E preciso compreender que um projeto ideológico, qualquer que seja sua aparência, tem como objetivo profundo modificar a situação de base por uma tomada de consciência de suas contradições. Nascido de um conflito singular que exprime a universalidade da classe e da condição, ele tem em vista superá-lo para desvelá-lo, para manifestá-lo a todos e manifestá-lo para resolvê-lo. Mas entre a simples revelação e a manifestação pública, interpõe-se o campo restrito e definido dos instrumentos culturais e da linguagem. O desenvolvimento das forças produtoras condiciona o saber científico, que o condiciona por sua vez. As relações de produção, através deste saber, desenham os lineamentos de uma filosofia. A história concreta e vivida dá nascimento a sistemas de ideias particulares que, no quadro dessa filosofia, traduzem as atitudes reais e práticas de grupos sociais definidos. Essas palavras carregam-se de significações novas. Seu sentido universal restringe-se e aprofunda-se à palavra natureza no século XVIII, cria uma cumplicidade imediata entre os interlocutores. Não se trata de uma significação rigorosa e não se terminou a discussão sobre a ideia da natureza no tempo de Diderot, mas
esse motivo filosófico, este tema, é compreendido por todos. Assim, as categorias gerais da cultura, os sistemas particulares e a linguagem que os expressa são já a objetivação de uma classe, o reflexo dos conflitos latentes, os declarados e a manifestação particular da alienação. O mundo está fora, não é a linguagem nem a cultura que está no indivíduo, como uma marca registrada pelo seu sistema nervoso. É o indivíduo que está na cultura e na linguagem, isto é, uma seção especial do campo dos instrumentos. Para manifestar o que ele desvela, ele dispõe, pois, de elementos ao mesmo tempo muito ricos e muito pouco numerosos. Muito pouco numerosos. As palavras, os tipos de raciocínio, os métodos, só existem em número limitado. Entre eles, há vazios, lacunas, e seu pensamento nascente não pode encontrar a expressão apropriada. Muito ricos, cada vocábulo traz consigo a significação profunda que a época inteira lhe emprestou. Desde que o ideólogo fala, ele diz outra coisa e mais do que quer dizer. A época lhe rouba seu pensamento, ele bordeja sem cessar e finalmente a ideia expressa é um desvio profundo. Foi tomado pela mistificação das palavras. O Marquês de Sade, Simone de Beauvoir mostrou, viveu o declínio de um feudalismo cujos privilégios eram contestados um a um. Seu famoso sadismo é uma tentativa cega para reafirmar seus direitos de guerreiro na violência, fundando-o sobre a qualidade subjetiva de sua pessoa. Ora, essa tentativa está já penetrada pelo subjetivismo burguês. Os títulos objetivos de nobreza são substituídos por uma superioridade incontrolável do eu. Desde o início, seu impulso de violência é desviado. Mas, quando quer ir adiante, encontra-se em face da ideia capital, a ideia de natureza. Ele quer mostrar que a lei da natureza é a lei do mais forte, que as chacinas e as torturas nada mais fazem do que reproduzir as destruições naturais, etc. Mas a ideia contém um sentido desconcertante para ele. Para todo homem de 1789, nobre ou burguês, a natureza é boa. Imediatamente todo o sistema vai deformar-se, já que o assassínio e a tortura só imitam a natureza, é que os piores crimes são bons e as mais belas virtudes são más. No mesmo momento, este aristocrata é conquistado pelas ideias revolucionárias. Ele experimenta a contradição de todos os nobres que encetaram desde 87 o que se chama hoje Revolução Aristocrática. É ao mesmo tempo vítima, sofreu ordens de prisão e passou anos na Bastilha, e privilegiado. Essa contradição que conduz outros à guilhotina ou à imigração, ele a transporta para a ideologia revolucionária. Reivindica a liberdade, que seria para ele liberdade de matar, e a comunicação entre os homens, quando procura manifestar sua experiência estreita e profunda da não comunicação. Suas contradições, seus antigos privilégios e sua queda o condenam, com efeito, à solidão. Ele verá sua experiência daquilo que Stirner chamará mais tarde o único, roubada e desviada pela universal, pela racionalidade, pela igualdade, conceitos e instrumentos de sua época. É através deles que, penosamente, tentará pensar a si mesmo. Daí resultará essa ideologia aberrante. A única relação de pessoa a pessoa é aquela que une o carrasco à sua vítima. Esta concepção é, ao mesmo tempo, a procura da comunicação através dos conflitos e a afirmação desviada da não comunicação absoluta. É a partir daí que se edifica uma obra monstruosa que seria errado classificar demasiado rapidamente entre os últimos vestígios do pensamento aristocrático, mas que aparece antes como uma reivindicação de solitário, apanhada em pleno voo e transformada pela ideologia universalista dos revolucionários. Este exemplo mostra a que ponto o marxismo contemporâneo erra ao negligenciar o conteúdo particular de um sistema cultural e ao reduzi-lo imediatamente à universalidade de uma ideologia de classe. Um sistema é um homem alienado que quer ultrapassar a sua alienação e se afoga em palavras alienadas. É uma tomada de consciência que se acha desviada por seus próprios instrumentos e que a cultura transforma em Weltanschauung particular. E é, ao mesmo tempo, uma luta do pensamento contra seus instrumentos sociais, um esforço para dirigi-los, para aliviá-los de seu excesso de bagagem, para constrangê-los a nada exprimir senão a ele próprio. A consequência dessas contradições é que um sistema ideológico é um irredutível, já que os instrumentos, quaisquer que sejam, alienam aquele que os utiliza e modificam o sentido de sua ação. É preciso considerar a ideia como objetivação do homem concreto e como sua alienação. Ela é ele próprio exteriorizando-se na materialidade da linguagem.
Convém, portanto, estudá-la em todos os seus desenvolvimentos e descobrir sua significação subjetiva, isto é, para quem a exprime, e sua intencionalidade, para compreender-lhe a seguir os desvios e passar, enfim, à sua realização objetiva. Então, há de constatar-se que a história é ardilosa, como dizia Lenin, e que, subestimando os seus ardis, descobrir-se-á que a maioria das obras do espírito são objetos complexos e dificilmente classificáveis, que raramente se pode situar em relação a apenas uma ideologia de classe, mas que reproduzem, ao contrário, em sua estrutura profunda, as contradições e as lutas das ideologias contemporâneas, que não se deve ver no sistema burguês de hoje a simples negação do materialismo revolucionário, mas mostrar como ele sofre a atração dessa filosofia, como ela está nele, como as atrações e as repulsões, as influências, as doces forças de insinuação ou os conflitos violentos prosseguem no interior de cada ideia, como o idealismo de um pensador ocidental se define por uma interrupção do pensamento, por uma recusa em desenvolver certos temas já presentes, enfim, por um certo inacabamento, mais do que por um carnaval da subjetividade. O pensamento de Sade não é nem o de um aristocrata, nem o de um burguês. É a experiência vivida de um nobre à margem de sua classe, que não encontrou para exprimir-se nada senão os conceitos dominantes da classe ascendente, e que deles se serviu, deformando-os e deformando-se através deles. Em particular, o universalismo revolucionário, que marca a tentativa da burguesia para manifestar-se como a classe universal, é completamente falseado por Sade, a ponto de tornar-se nele um procedimento de humor negro. É por aí que este pensamento, mesmo no seio da loucura, conserva o poder ainda vivaz de contestação, contribui para desarticular, pelo próprio uso que dela faz, as ideias burguesas da razão analítica, da bondade natural de progresso, de igualdade e de harmonia universal. O pessimismo de Sade encontra-se com o do trabalhador manual a quem a Revolução Burguesa nada deu, e que percebeu por volta de 1794 que estava excluído dessa classe universal. Está ao mesmo tempo aquém e além do otimismo revolucionário. A cultura é apenas um exemplo. A ambiguidade da ação política e social resulta, na maior parte das vezes, de contradições profundas entre as carências e os móveis do ato. O projeto imediato de um lado e, de outro lado, os aparelhos coletivos do campo social, isto é, os instrumentos da praxis. Marx, que estudou longamente nossa Revolução, tirou de suas pesquisas um princípio teórico que admitimos. Em certo grau de seu desenvolvimento, as forças de produção entram em conflito com as relações de produção, e o período que se abre então é revolucionário. Não há dúvida, com o efeito de que o comércio e a indústria estavam afogados em 1789 pelas regulamentações e pelos particularismos que caracterizam a propriedade feudal. Assim se explica, portanto, certo conflito de classe, o da burguesia e da nobreza. Assim se determinam os quadros gerais e o movimento fundamental da Revolução Francesa. Mas cumpre notar que a classe burguesa, embora a industrialização estivesse apenas em seus pródromos, tinha uma clara consciência de suas exigências e de seus poderes. Ela estava adulta, tinha à sua disposição todos os técnicos e todas as técnicas, todos os instrumentos. As coisas transformam-se integralmente quando se quer estudar um movimento particular dessa história. Por exemplo, a ação dos sans-culottes sobre a Comune de Paris e sobre a Convenção. O ponto de partida é simples. O povo sofria terrivelmente com a crise das subsistências. Tinha fome e queria comer. Eis a carência, eis o móvel, e eis o projeto de base geral, ainda e vago, mas imediato. Agir sobre as autoridades para obter uma melhoria rápida da situação. Essa situação de base é revolucionária sob condição de encontrar instrumentos de ação e de definir uma política pelo uso que se fará desses instrumentos. Ora, o grupo dos sans-culottes reúne elementos heterogêneos, pequeno-burgueses, artesãos, cuja maioria possui suas ferramentas. Essa fração semiproletária do terceiro estado, um de nossos historiadores, Georges Lefebvre, chegou a chamá-la de Frente Popular, permanece ligada ao regime de propriedade privada. Ambicionaria apenas fazer dela uma espécie de TV social. Assim, ela pretende limitar uma liberdade de comércio que se encoraja os assambarcamentos. Ora, essa concepção ética da propriedade burguesa não é dissociável de equívocos. Mais tarde será uma das mistificações favoritas da burguesia imperialista. Mas, em 1793, ela aparece sobretudo como um resíduo de certa concepção feudal
e paternalista que surgiu durante o antigo regime. As relações de produção, no contexto feudal, encontravam seu símbolo na tese jurídica da monarquia absoluta. O rei possui eminentemente a terra e seu bem identifica-se com o bem de seu povo. Os seus súditos, que são proprietários, recebem de sua bondade a garantia constantemente renovada de sua propriedade. Em nome dessa ideia ambígua que lhes permanece na memória e cujo caráter perempto não reconhece, os sans-culottes exigem a taxação. Ora, a taxação é ao mesmo tempo uma lembrança e uma antecipação. É uma antecipação. Os elementos mais conscientes exigem do governo revolucionário que ele tudo sacrifique à edificação e à defesa de uma república democrática. A guerra conduz necessariamente ao dirigismo. Eis, em um sentido, o que querem dizer. Mas essa nova exigência é expressa através de uma significação envelhecida que as desvia em direção à prática da monarquia detestada. Taxação, máximo, controle de mercados, celeiro de abundância, tais eram os meios constantemente utilizados no século XVIII para combater a fome. No programa proposto pelo povo, os montanheses, como os girondinos, reconheciam com horror os costumes autoritários do regime que acabavam de abater. Era um passo para trás. Seus economistas são unânimes em declarar que somente a liberdade integral de produção e de comércio pode trazer a abundância. Pretendeu-se que os representantes da burguesia defendiam interesses precisos e que, é certo, mas não essencial, a liberdade encontrava seus defensores mais encarniçados entre os girondinos, dos quais nos disseram que representavam sobretudo os armadores, os banqueiros, o alto comércio com o exterior. Os interesses desses grandes burgueses não podiam ser atingidos pela taxação dos cereais. Quanto àqueles que, para terminar, cederam, os montanheses, pretende-se justamente que seriam particularmente sustentados pelos compradores de bens nacionais, cujos ganhos seriam limitados pelas taxas. Rolando, o inimigo jurado do dirigismo, não tinha bem algum. De fato, esses convencionais, em geral pobres, intelectuais, advogados, pequenos administradores, tinham uma paixão ideológica e prática pela liberdade econômica. Era o interesse geral da classe burguesa, que aí se objetivava, e eles queriam mais ainda construir o futuro do que arrumar o presente. Para eles, livre produção, livre circulação e livre concorrência formavam as três condições indissociáveis do progresso. Sim, apaixonadamente progressistas, eles queriam avançar a história, e avançavam-na, com efeito, reduzindo a propriedade à relação direta do possuidor com a coisa possuída. A partir daí, tudo se torna complexo e difícil. Como apreciar objetivamente o sentido do conflito? Estes burgueses caminham no sentido da história quando se opõem ao mais moderado dirigismo? Uma economia de guerra autoritária seria prematura? Teria encontrado resistências insuperáveis. Seria preciso, para que certas burguesias adotassem certas formas de economia dirigida, que o capitalismo tivesse desenvolvido suas contradições internas? E os sans-culottes? Exercem seu direito fundamental, exigindo a satisfação de suas carências, mas o meio que propõe não vai trazê-los para trás? São eles, como certos marxistas ousaram dizê-lo, a retaguarda da revolução? É verdade que a reivindicação do máximo, pelas recordações que a ela se prendiam, ressuscitava o passado em alguns famintos. Esquecendo as fomes dos anos 80, eles gritavam: "No tempo dos reis nós tínhamos pão." É certo que os outros tomavam a regulamentação no sentido totalmente diverso, entrevendo através dela um socialismo. Mas esse socialismo não passava de uma miragem, uma vez que não tinha meios de realizar-se. De resto, era vago. Babeuf, diz Marx, veio tarde demais. Demasiado tarde e demasiado cedo. De outro lado, não foi o próprio o povo dos sans-culottes, que fez a revolução. Thermidor não se tornou possível pelas distensões crescentes entre os sans-culottes e a fração dirigente dos convencionais? Este sonho de Robespierre, essa nação sem ricos nem pobres, onde todo mundo é proprietário, não caminhava também contra a corrente? Privilegiar, antes de tudo, as necessidades da luta contra a reação do interior, contra os exércitos das potências, realizar plenamente e defender a revolução burguesa, tal era certamente a tarefa, a única tarefa dos convencionalistas. Mas, uma vez que essa revolução se fazia pelo povo, não era preciso integrar nela reivindicações populares? No início, a fome ajudou. Se o pão fosse barato, escreve Georges Lefebvre, a intervenção brutal do povo, que era indispensável para assegurar a queda do antigo regime, talvez não se produzisse e a burguesia teria triunfado com menos facilidade.
Mas, a partir do momento em que a burguesia derrubou Luís XVI, a partir do momento em que seus representantes assumem em seu nome responsabilidades plenas, será preciso que a força popular intervenha para sustentar o governo, as instituições e não mais para derrubá-los. E como chegar a isso sem dar satisfação ao povo? Assim, a situação, a sobrevivência de significações envelhecidas, o desenvolvimento embrionário da indústria e do proletariado, uma ideologia abstrata da universalidade, tudo contribui para desviar a ação burguesa e a ação popular. É verdade, ao mesmo tempo, que o povo conduzia a revolução e que sua miséria tinha incidências contra-revolucionárias. É verdade que seu ódio político ao regime desaparecido tendia, segundo as circunstâncias, a mascarar suas reivindicações sociais ou a se apagar diante delas. É verdade que nenhuma síntese verdadeira do político e do social podia ser tentada, uma vez que a revolução preparava de fato o advento da exploração burguesa. É verdade que a burguesia, empenhada em vencer, era verdadeiramente a vanguarda revolucionária. Mas é verdade também que ela se empenharia ao mesmo tempo em terminar a revolução. É verdade que, operando uma verdadeira subversão social sob a pressão dos enraivecidos, ela teria generalizado a guerra civil e entregado o país aos estrangeiros. Mas é verdade também que, desencorajando o ardor revolucionário do povo, ela preparava no maior ou menor prazo a derrota e a volta dos Bourbons. E depois ela cedeu. Votou o máximo. Os montanheses consideraram este voto um compromisso e se desculparam publicamente. Estamos numa fortaleza assediada. É a primeira vez, a meu consentimento, que o mito da fortaleza assediada é encarregado de justificar um governo revolucionário que transige com seus princípios sob a pressão das necessidades. Mas a regulamentação não parece ter dado os resultados esperados. No fundo, a situação não mudou. Quando os sans-culottes voltavam à convenção, no dia 5 de setembro de 1793, continuam com fome, mas ainda dessa vez faltar-lhes-ão os instrumentos. Eles não podem pensar que o encarecimento dos gêneros tem causas gerais devidas ao sistema do papel-moeda, isto é, a recusa burguesa de financiar a guerra pelo imposto. Imagino ainda que sua infelicidade é provocada pelos contra-revolucionários. De seu lado, os pequenos burgueses da convenção não podem incriminar o sistema sem condenar o liberalismo econômico. Eles também são reduzidos a invocar os inimigos. Daí essa estranha jornada de embustes em que, aproveitando-se do fato de que a delegação popular pediu o castigo dos responsáveis, Vilot-Varenne e Robespierre vão utilizar a obscura cólera popular, cujos verdadeiros móveis são econômicos, para apoiar um terror político. O povo verá cair cabeças, mas permanecerá sem pão. A burguesia dirigente, por falta de querer ou de poder mudar o sistema, vai dizimar-se a si própria até Thermidor, a reação e Bonaparte. Como se vê, é um combate nas trevas. Em cada um destes grupos, o movimento original é desviado pelas necessidades da expressão e da ação, pela limitação objetiva do campo dos instrumentos teóricos e práticos, pela sobrevivência das significações peremptas e pela ambiguidade das significações novas. Frequentemente, aliás, as segundas se exprimem através das primeiras. A partir daí, uma tarefa se nos impõe, é a de reconhecer a originalidade irredutível dos grupos sociopolíticos assim formados e de defini-los na sua própria complexidade através de seu incompleto desenvolvimento e de sua objetivação desviada. Será preciso evitar as significações idealistas, recusar-nos-emos, ao mesmo tempo, a assimilar os sans-culottes a um proletariado verdadeiro e a negar a existência de um proletariado embrionário. Recusar-nos-emos, salvo nos casos em que a experiência mesma nos impuser, a considerar um grupo como sujeito da história, ou a afirmar o direito absoluto do burguês de 93, portador da revolução. Consideraremos, numa palavra, que há resistência da história já vivida ao esquematismo a priori. Compreenderemos que mesmo essa história feita e anedoticamente conhecida deve ser para nós objeto de uma experiência completa. Criticaremos o marxista contemporâneo por considerá-la o objeto morto e transparente de um saber imutável. Insistiremos na ambiguidade dos fatos decorridos e, por ambiguidade, não se deve entender a maneira de Kierkegaard, não sei que equívoca e razão, mas simplesmente uma contradição que não chegou a seu ponto de maturidade. Convirá ao mesmo tempo esclarecer o presente pelo futuro, a contradição embrionária pela contradição explicitamente desenvolvida e deixar ao presente
os aspectos equívocos que ele tira de sua desigualdade vivida.